vocês aceitarem aí. Então, vamos lá. Teve alguma mensagem? Como é que tá o som? Vocês estão me ouvindo? Ainda tá com problema? Tô. Melhorou. Sim, tá Agora melhorando. melhorou. Tá melhor. De boa. Eu acho que é por causa Eu tô te do ouvindo, telefone. mas tá bem baixinho. Tocado. O telefone tocou, deve ter dado microfonia. Pode ser isso. Acho que foi. Meu microfone tá desligado. Aí. Estão ouvindo, né? Sim. Então eu vou continuar aqui. Então todo artista, ele escolhe uma forma de representar a arte dele, né? De representar. Ele tem um ideal, aqui ele fala na apostila de ideal de beleza, forma apreciável. É a forma que ele quer alcançar para atingir aquele objetivo que ele traçou. Esse ideal de beleza, ele serve tanto assim como um ideal de beleza que o artista tem, do que é belo, como também ele quer representar algo que seja o oposto do belo, que seja feio, que seja grotesco. Então ele tem uma ideia do que é belo para aquela sociedade e ele quer representar o oposto, né? Mostrar algo que choque, que não seja tão belo assim, né? Então ele tem ele tem esses caminhos que ele pode utilizar. E essa forma apreciável, esse modo de representar é o que a gente chama de forma estética. É a estética dele, é como ele quer representar aquele desenho, como ele quer representar aquela pintura, por exemplo. Então, entre vários tipos de caminhos, né, que ele tem para fazer o trabalho dele, ele opta por uma que é é o ideal dele, né, que é o mais apreciável para ele, ou pelo menos é a forma que ele acha que as pessoas vão conseguir absorver melhor o objetivo, né, artístico dele, o objetivo que ele quer alcançar. Então, a arte ela é apreciável tanto para a representação de um cotidiano histórico, né, para mostrar como que era uma época, um povo, como que era a sociedade da época daquele artista, quanto pela forma daquele artista de ideal de representar aquilo, que é a estética dele. Então tem esse valor histórico e esse valor estético. O valor histórico do contexto que ele vive e o valor estético, que é a escolha de como que ele vai representar aquilo e qual a forma que ele vai utilizar para fazer a obra artística dele. Aí a gente viu lá na apostila, a gente fez um aprimorando, lá na página 16 e 17, que a gente viu as pinturas, né, do Egito e também viu uma pintura do Debré e do Courbet. Aqui eu selecionei outras duas pinturas, outra do Debré e outra do Courbet, para explicar essa questão do valor histórico, né, do valor de documento histórico da obra de arte. Observem essa pintura, uma família brasileira no Rio de Janeiro. Ela foi pintada pelo Debré em 1839. Observem que, por essa pintura, a gente tem um retrato daquela época. A gente conhece por essa pintura como que eram as roupas, que eles usavam, alguns contextos sociais, por exemplo, as pessoas que estão na mesa são bem vestidas, a gente percebe que são pessoas mais ricas, né? As pessoas em volta são negras, que a gente entende que são pessoas escravas, que são escravos dessa família. A gente percebe pelas expressões dos escravos que eles não estão tão contentes, eles estão uma expressão mais triste, né? Uma representação mais pesada. Então, por essa representação, a gente entende um pouco dos costumes deles, olha os alimentos que eles estão comendo, os penteados, as roupas, né? Também entende o contexto social, ao período da escravidão, os elementos que representam, né, a vida social daquela época, da relação do senhor com o escravo. A gente vê, por exemplo, as crianças negras ficavam em volta da mesa, eram alimentadas ali em volta, os escravos eles estavam servindo, né, tem uma abanando eles, porque o Rio de Janeiro é um lugar muito quente, os outros dois
estão apostos, né, para atender qualquer necessidade dos senhores deles, né. Então, olha o tanto de elementos que a gente tem histórico dessa época. Então, por essa pintura, a gente acaba tendo um registro histórico daquele momento. Então, hoje, em 2020, a gente tem mais ou menos uma ideia de como que era a vida no Rio de Janeiro em 1839, como que era uma vida de uma família rica em 1839. E várias relações sociais e culturais daquela época, só por essa imagem. A próxima é Mulheres Peneirando Trigo, do Colbert, de 1854. É um período semelhante à do Debré, mas ela foi feita na Europa por esse artista Colbert, que é um artista de um período artístico chamado realismo, e o realismo ele tentava mostrar a realidade como ela era, sem mascarar nada. Então a gente observa como valor histórico dessa pintura, como que era a vida dos operários, de mulheres operárias daquela época, de mulheres trabalhando na peneira do trigo. A gente vê os utensílios que elas utilizavam para fazer a peneiragem, a gente vê uma máquina ali atrás, onde o menino está ajudando elas, então a gente percebe que a criança está participando do trabalho, né, junto com as mulheres. Pela expressão da mulher, a gente vê que não é um trabalho agradável, ela está com uma feição mais cansada. A gente vê as roupas delas, como que são as roupas que elas utilizavam, os objetos, as formas dos objetos. Então, tudo isso retrata a vida desses trabalhadores em 1854. Então, hoje, a gente olha e tem mais ou menos uma ideia de como que essas pessoas mais simples trabalhavam naquela época. Então, essa imagem ela acaba tendo um valor histórico também. E aí, a gente percebe que são duas pinturas de épocas semelhantes, mas feitas em locais diferentes, e cada artista utilizou uma estética própria para representar. A gente vê que o caminho estético, né, as formas como eles representaram, é diferente de um e do outro, porque eles estão representando, então, o momento histórico daquela época, mas por caminhos estéticos diferentes. O Colbert fez numa pintura de óleo, numa tela sobre óleo sobre tela, né? E o Debré, ele utilizava aquarela. O Debré, o trabalho dele tinha que ser mais rápido, ele fazia mais rápido, por isso ele utilizou a aquarela para fazer o trabalho dele. E aí as pinturas dele têm essa própria estética, que só de olhar o desenho e o contexto histórico, se a gente pegar várias imagens dessa época, feitas no Rio de Janeiro, a gente reconhece que foram feitas pelo Debré. Porque a gente acaba, quando a gente vai conhecer um artista, a gente acaba entendendo como que era a estética dele, qual era o caminho estético que ele utilizava para fazer aquela representação. Vocês vão ver nas aulas de história mais para frente, quando vocês estiverem no período do Rio de Janeiro, dessa época, que várias ilustrações desse momento são feitas utilizando essas pinturas do Debré. E aí, às vezes, mesmo que não tiver o nome dele, vocês vão reconhecer pela estética, pela forma como ele desenhava, porque aí cada artista acaba tendo o seu caminho estético próprio. Agora, gente, eu vou ver o capítulo 2. Deixa eu só ver se alguém deixou alguma pergunta. Não, nenhuma pergunta. Vamos então para a arte rupestre agora. Então, vocês lembram que a gente conversou sobre a arte rupestre? A arte rupestre é aquela arte feita pelos primeiros povos humanos, né? Ela foi feita no período antes da escrita, que são os povos que viveram no nosso mundo, né? Antes do período da escrita, que a gente, você lembra na aula de história, que a história ela é marcada antes e depois da escrita. Então, todos os povos que viveram antes do período da escrita são os povos da pré-história. A arte rupestre ela é encontrada no mundo inteiro. A gente localiza vestígios humanos e vestígios artísticos dos povos pré-históricos
no mundo inteiro, praticamente. Na apostila, no capítulo 24, 25, aí, conta uma história, né, de como que foi uma das primeiras descobertas de pinturas rupestres, que é a história do Marcelino Sanz de Saltola e sua filha, que eles resolveram explorar uma caverna, e ao entrar no fundo da caverna, eles localizaram várias pinturas rupestres. Naquela época, eles não sabiam que eram pinturas rupestres. Eles viram esses desenhos e não sabiam quem que tinha feito. O Marcelino, como ele trabalhava com arqueologia, ele tinha algum conhecimento arqueológico, ele foi deduzindo hipóteses que, para ele, aquelas pinturas eram feitas por povos pré-históricos. Mas os cientistas daquela época não concordaram muito com ele, rechaçaram, criticaram, falaram que ele estava se enganando. Só com o tempo é que ele conseguiu provar, principalmente fazendo estudos dos materiais, né, estudos químicos, das pedras, dos pigmentos, que conseguiu ter mais ou menos a datação daquelas pinturas e conseguiu provar que foi realmente feito por povos muito antigos, por povos do período da pré-história. Antes, até já tinham localizado algumas pinturas, só que como o homem não sabia o valor dessas pinturas, muita coisa acabou sendo destruída, ou não foi preservada, ou foi deixada de lado. Depois que começou a se entender que esses são registros pré-históricos, é que o homem passou a preservar eles, passou a valorizar e passaram a investigar, tentar localizar mais vestígios, né? A gente encontra a maior parte dessas pinturas em locais como cavernas, ou regiões mais secas, como regiões de deserto, ou regiões muito frias. Porque são locais que sofrem menos influência do tempo, do clima. Então acaba se preservando melhor. E também sofre menos influência da vida humana, porque o contato com as pessoas pode danificar, seja diretamente, né, uma pessoa que vai e manipula diretamente essas pinturas, que pode destruir, né? Ou, por exemplo, regiões com alto nível de poluição, pode deteriorar essas pinturas. Então a gente localiza mais em regiões mais afastadas, em cavernas, em regiões secas, em regiões geladas. Nas representações, a gente observa nas pinturas que eles fazem diferente proporcionalidade das representações. O que isso significa? A gente vê... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, perdão, professor, é que eu liguei o microfone sem querer. Ah, tudo bem. Só ver se teve... Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui escrito, que depois eu vejo, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, olhem, por exemplo, a imagem da página 25. As pinturas rupestres encontradas na África, próxima ao Omaruru, Namíbia. A gente vê algumas pessoas, né, caçadores, e um animal. Então a gente entende que eles estão fazendo uma caça desse animal. Mas observem que a proporcionalidade das pessoas é menor do que a do animal. O animal parece muito maior do que ele é. Se a gente pensar que isso é um bisão, um touro, algum animal semelhante, o tamanho dele é muito maior do que o das pessoas. Ele é muito maior do que deveria ser naturalmente, né? E aí tem outras representações também que a gente vê que o animal está bem grande. Ou, por exemplo, na 26, primeiro lá em cima, da caverna de Lascaux, a gente vê um touro enorme por cima e um menor por baixo. Na última aqui, ó, da página 26, o animal é ainda maior. Ele é gigantesco. Ó. A gente vê as pessoas bem pequenas em volta dele. Por que eles faziam essa diferença de proporção? A hipótese que se tem é que eles queriam valorizar o trabalho deles, né? Então mostrar que eles fizeram uma caça que foi muito difícil e que o animal era muito maior, né? Era um animal muito poderoso. Então a forma de mostrar que esse animal era muito grande, que ele era muito poderoso, forte, é botar ele bem grande, maior do que as pessoas, porque aí é como se valorizasse ainda mais o trabalho deles da caça, né? Então eles faziam isso para valorizar aquele trabalho, para valorizar o esforço daquilo.
Além de pinturas, a gente sabe que eles também produziam alguns sons. Como que a gente sabe? Sejam por alguns registros, né, que a gente tem de pintura rupestre, que mostra eles em situações de ritual. Então a gente deduz que aqueles objetos faziam, que eles estão representados, faziam algum tipo de som, e que eles faziam alguns tipos de rituais que utilizavam sons. E também alguns vestígios, como instrumentos musicais feitos com ossos. Por exemplo, um osso com vários furinhos, semelhante aos furinhos de flauta, né, que a gente conhece hoje em dia. Então, se deduz que esses ossos furados eram utilizados como instrumento musical, que eles usavam para fazer sons e provavelmente utilizavam em rituais deles, né? Seja de rituais para fertilidade, rituais religiosos, como a gente comentou em sala de aula, a gente não sabe quais eram os motivos da vida deles naquela época. É tudo hipótese, porque a gente não tem registro escrito. O que a gente tem são os registros dessas pinturas. Então, observando essas pinturas, observando essa produção artística deles, e também observando outros povos isolados, povos indígenas, outros povos que têm uma vida semelhante, ou tiveram vida semelhante, que a gente teve contato ao longo da história, e tem contato, e a gente consegue observar ainda hoje. Então, observando esses povos, a gente deduz que eles têm elementos que os povos da pré-história também utilizavam. Então a gente tem essa ideia de que eles também produziam sons com matérias naturais, como plantas, peles de animais, madeira, bambu, pedras, galhos de árvores, ossos, chifres de animais, sementes, entre outros. Os ossos, alguns a gente conseguiu preservar, mas a maior parte desses materiais naturais, eles são perecíveis, né? Eles se perdem muito facilmente. Então, se eles faziam instrumentos com algum outro tipo, por exemplo, com galho de árvore, com pele de animal, com planta, isso não ficou registrado, né? Então não chegou até a gente. O que chegou até a gente foram esses vestígios de osso, de madeira e das pinturas rupestres. Uma coisa importante também que vocês precisam ter em mente é que existiram povos pré-históricos em momentos diferentes da história humana. A gente está centrado na história europeia, né? Só que, por exemplo, os povos pré-históricos brasileiros, eles ainda viveram aqui até o período assim do Renascimento europeu, quando os europeus vieram para o Brasil, vieram para as Américas, que eles começaram a ter contato com os povos que tinham aqui. Esses povos que viviam aqui ainda tinham características dos povos da pré-história. Então a gente fala que a pré-história de cada lugar do mundo ela tem uma datação diferente. Então só fiquem atentos a isso. A gente vai ver isso ao longo do tempo, nas aulas de arte, né? Mas é importante vocês terem em mente que não é uma coisa fixa. Não é assim, a pré-história só foi até o período da escrita antes dos povos sumérios, dos egípcios, por exemplo. Não. Ela, em outros locais, como nas Américas, a pré-história durou mais tempo. E até hoje existem tribos isoladas que vivem na mesma condição dos povos da pré-história antiga, porque eles não têm contato com os povos civilizados, né? E aí eles têm uma vida semelhante desses povos pré-históricos. As pinturas de animais e pessoas possuem, em geral, forma naturalista, ou seja, pretendem imitar os animais e pessoas da forma mais fiel possível. Então a gente vê essas imagens que a gente aí no capítulo, a maior parte dessas pinturas rupestres, a gente identifica que são pessoas, a gente identifica que são animais. Então, se a gente identifica, a gente fala que é uma forma naturalista. Ela tenta ser o mais próximo da realidade. Claro que com a estética que esses povos pré-históricos tinham, né? Eles usavam elementos mais simplificados do que a gente utiliza hoje em dia. Então, as pessoas são representadas por risquinhos, bolinhas, né? É tudo mais simples, mas a gente identifica braços, identifica uma cabeça, uma perna.
identifica os animais, as partes dos animais. Então, se a gente identifica a coisa que está sendo representada, a gente fala que ela é naturalista, porque ela é semelhante ao que é na natureza. Os filósofos da Grécia Antiga chamavam isso de mimesis, a arte como imitação da vida. Então, a arte, ela tenta imitar a vida. Ela tenta, quando ela é uma representação naturalista, ela tenta copiar elementos da realidade. Não só uma cópia, mas tentar representar como aquilo é. Então, por exemplo, o trabalho de um ator. Imagina assim, um ator, quando ele vai criar um personagem, ele vai observar aquele personagem, ele vai criar os elementos dele, e ele vai imitar aquela pessoa, né? Vamos dizer assim, ele vai mimetizar aquele personagem. Ele vai deixar de ser ele mesmo e vai criar todos os elementos para que ele pareça aquele outro personagem. Essa criação, essa forma de imitar uma outra coisa, é o que a gente chama de mímese. Dessa palavra mímese veio uma palavra que vocês conhecem, que é a mímica. Então, vocês já brincaram de mímica? O que a gente faz na mímica? A gente tem, por exemplo, um objeto, né? E aí a gente tem que fazer por gestos, por exemplo, para que outra pessoa entenda. Então, eu vou usar a minha mão, vou tentar imitar com a minha mão aquele objeto, vou criar os elementos daquele objeto com a minha mão. Eu vou mimetizar aquele objeto com a minha mão, para que o outro entenda. Então, é como se eu estivesse imitando aquele objeto usando a minha mão. Então, o artista, ele faz isso. Ele mimetiza aquela coisa natural na obra dele, é como se fosse aquele objeto da vida que a gente conhece. Porém, observando as imagens das pinturas rupestres, percebemos outros elementos além de pessoas e mãos. Então, observem essa pintura desse cavalo, que está bem na apostila, na página 28. A gente identifica o animal, né, o cavalo, tem 2 cavalos aí na imagem, a gente observa o que tem natural, de forma naturalista. Todo o animal a gente percebe as patas, a cabeça, o corpo, o rabo. Então a gente observa esses elementos naturais. Mas fora isso, a gente observa também formas que não são naturais. A gente observa algumas bolas, alguns círculos, a gente observa alguns riscos a mais presentes. A gente vê as mãos, eles colocaram algumas mãos como se estivessem flutuando em cima do animal. Não é algo muito natural, né? A gente não vê uma mão sobrevoando um animal, né? Então tem algumas outras bolinhas, alguns riscos, não sei se vocês estão observando aí, que estão em volta. O que esses elementos? A gente fala que eles são elementos abstratos. Opa, alguém mandou mensagem? Professor, isso não parece um cavalo, mas sim uma zebra. Lembra mesmo, né? Lembra um pouco por causa das pintinhas, né? Verdade. Professora, eu mandei uma pergunta. Pergunta? Deixa eu ver. É. Ah, tá. Vou olhar aqui para trás, eu não tinha visto. As pessoas usavam algo a mais para pintar do que os dedos? Sim, Giovana. Eles, além de usar a mão, eles usavam peles de animais, pedras. Algumas, a gente vai ver daqui a pouco, alguns desenhos eles faziam com as pedras, eles riscavam, sabe? Eles talhavam na outra pedra, de uma caverna, ou uma pedra maior, né? Eles pegavam uma pedra pequena, polida, e riscavam, e faziam um desenho. Então, eles utilizavam pedras, eles utilizavam folhas, galhos, né, de árvores. Então, é o que a gente supõe, assim, porque como uma planta não sobrevive, né, a gente, pelo formato da pincelada, pelo formato de alguns desenhos, a gente imagina que, por exemplo, respingo, sabe, de utilizar imagina um arbusto, tem várias folhinhas, né, se você molhar e você jogar assim, vai vir vários respingos, né, então, por esses formatos, a gente deduz que eles utilizavam também
plantas para fazer a pintura, e provavelmente folhas, sabe? Pegar uma folha e mergulhar ela na tinta e passar na parede. Então, tudo eram coisas naturais que eles tinham ali, que eles usavam. Professor, Oi, como é que eles faziam a tinta? a tinta eles faziam retirando de árvore. Então, por exemplo, tem árvores que se você riscar ela, vai sair uma seiva. Quer dizer, que toda árvore ela é só uma seiva, né, se você tirar. E algumas dessas árvores têm uma coloração. Ou tem a viscosidade, né? Que aí às vezes eles tiravam aquilo, eles tiravam aquela seiva da árvore, e aí misturava, por exemplo, com pedrinhas coloridas, por exemplo, terra vermelha. Misturava aquela seiva com a terra vermelha, fazia aquela mistura, né? E dava um tom ocre, um tom vermelhado. E aí eles pintavam. Dava para fazer com ovo. É sempre assim, para fazer uma tinta, sempre precisa de um elemento que vai, a gente fala aglutinante, né, que é o que vai juntar. A gente vai ter um pigmento e vai ter o aglutinante. Então, eles usavam seivas de árvores, eles usavam ovos, gemas de ovos, né, clara de ovo. E aí os pigmentos, eles tiravam de folhas, tiravam de terra, de pedras. Então, basicamente, se a gente olhar as pinturas rupestres, elas têm mais ou menos os mesmos tons. Quer dizer, era mais ou menos aqueles pigmentos que eles tinham acesso, que é pigmento de terra, pigmento de árvore. Igual no Brasil, né? Tem o pau-brasil, que tem o pigmento vermelho, os índios, até hoje, né? Eles tiram de árvores que dão esse tipo de pigmento. Então, eles extraíam esses pigmentos e misturavam com alguma outra coisa mais líquida, né? Até sangue mesmo, eles utilizavam. Às vezes tirava o sangue do animal e misturava com um pigmento e utilizava para pintar. Então, eles sempre utilizavam um elemento líquido e um pigmento, que era extraído de alguma coisa natural. O Deixa eu ver. professor, Oi. eles brigavam por território? Então, alguém perguntou aqui também, né? Eles brigavam por comida, caverna, sim. Sim, E- e tinha muito conflito, né? Porque imaginem assim, eles estavam espalhados em vários locais, em vários territórios, e eles eram nômades. Eles ficavam um tempo no lugar, caçavam, utilizavam os recursos que tinham ali, depois eles mudavam. Nessas mudanças, eles entravam em contatos com outros povos, e aí acabava tendo guerra, sim. Lutas, brigas por domínio, né, por locais, por cavernas, para ter aquele espaço, né? Então tinha assim, a gente imagina que tinha. Então tem até, como a gente imagina, por registros de pinturas rupestres. A gente vê pessoas assim, situações na pintura, como se um estivesse atacando o outro. Então, por esses elementos, a gente deduz que havia esses conflitos. E também, para a gente observando ao longo da história, como eu disse para vocês, tem os povos pré-históricos em cada local do mundo, eles duraram mais tempo. Então, quando se chega na América, por exemplo, e tem contato com os povos daqui, observa que havia alguns conflitos territoriais também. Então, se deduz que ao longo de todo esse tempo da pré-história antiga humana também havia esses conflitos. Então, eles lutavam por espaço, lutavam por animais, lutavam pela caverna, para aqueles ambientes, sim. Então, tinha muito Mas conflito. quando eles se encontravam, eles brigavam também? Ou eles passavam longe um do outro e seguiam a vida? Olha, pelo que a gente tem, a gente deduz e pelo que a gente vê de experiência, acontecia as duas coisas. Acho que dependia muito da situação, né, daquele grupo. Se ele estava numa situação que ele tinha objetos para se defender, se eles se sentiam fortes, eles arriscavam. Acho que ele tinha muita observação, né, de observar o outro grupo também. Então, se eles se sentiam fortes para enfrentar, eles enfrentavam. Se não, eles tentavam evitar, né? Porque eles sabiam que aquilo poderia dar um prejuízo enorme, né? Eles poderiam morrer, poderiam ser todos dizimados. Então, sempre tinha esse risco. Então, as duas coisas aconteciam. Tanto assim, tentar evitar conflito, quanto em conflito direto.
Os conflitos acho que aconteciam mais quando eles tinham escassez de alguma coisa. Por exemplo, período de fome, que não estava sem alimentos, então épocas muito geladas, muito frias, que era mais complicado, né, para ter alimentos. Então, provavelmente nessas épocas eles acabavam entrando mais em conflitos para conseguir mais alimentos. Sangue e carvão, sim, carvão também utilizavam, né? Obrigada. Nada. Sim, canudo, né? Eles usavam o canudo para espirrar, né? Faziam aquele canudo com o osso, mergulhavam na tinta e espirravam na parede. Tinha o canudo também. Então, o que eles faziam com esses canudos para as pinturas rupestres? Eles mergulhavam na tinta e assopravam, né? Assopravam na parede para jogar a tinta lá. E principalmente aquelas pinturas das mãos, né? Então colocava a mão, né? Eles colocavam a mão lá na parede e mergulhavam o canudinho e assopravam em volta, né? Para sair a marca da mão. Deixa eu ver. Professor, Sim, pode eles falar brigavam por aqui? até o outro grupo morrer ou um se render, né? Às vezes até acontecia de virarem escravos. Aqueles que se rendiam acabavam virando escravos, né? Mas isso a gente Professor, deduz do período de como que é a vida depois da pré-história, né? Então a gente imagina, porque não tem registro escrito, né? Então só hipóteses do que foi. Pois não, quem perguntou? eu só queria saber se pode falar por aqui. Pode falar. Então, eu queria saber, é porque em um vídeo que você colocou no nosso site, Uhum. A professora estava explicando que essa pintura que eles faziam com as mãos era como se fosse um ritual, Sim. parecia, depois de um ritual, que eles queriam mostrar o que eles tinham feito. Mas eu não entendi muito bem se era ou se não era um ritual. Você podia explicar para mim? Então, são hipóteses, né? São hipóteses dos motivos, né? A gente não tem uma certeza 100% do porquê que eles faziam. Então a gente imagina que era algum tipo de ritual. Igual nesse exemplo que eu dei aqui da representação abstrata, se eu só voltar aqui. Então a gente vê o cavalo e a gente vê elementos abstratos. Olha aqui essas bolinhas aqui, ó. Tem uns risquinhos, umas bolinhas. Tem essas mãos sobrevoando aqui o animal, ó. Então, todos esses elementos em volta do animal, eles não são naturais, eles são abstratos, né? E aí a gente imagina que esses elementos faziam algum sentido para eles. Então, por exemplo, essas mãos podiam indicar alguma coisa de ritual. Essas bolinhas poderiam indicar alguma coisa de algum ritual, de algum elemento abstrato, algum elemento, alguma força, por exemplo, espiritual, alguma coisa assim. Que para a gente hoje, a gente não tem uma compreensão por ser abstrato, né? Então não está relacionado com nada natural, mas para eles fazia sentido. Então, Professor, imagina que a maior parte desses desenhos, dessas coisas, eram feitas por algum sentido de ritual, sim. Oi, pois não. tá bom. Muito Aquela obrigada. pintura lá Nada. que ele tava aparecendo parece ser feita por carvão. Essa que eu mostrei? Sim. Por causa da cor preta, né? Lembra sim. Pode ser que eles tinham utilizado algum carvão para fazer esse tom escuro, né? Aí a quantidade de símbolos abstratos geométricos é igual ou maior do que a quantidade de representações de objetos materiais. Pode-se afirmar que esses objetos, esses símbolos, representavam ideias e conceitos abstratos. Grande parte da arte moderna. Gente, tem alguém que está com o áudio aberto. Puder desligar? Engraçado. Grande parte da arte moderna procura representar conceitos abstratos que nós só conseguimos compreender com nossa mente e que não é possível encontrar definido em objeto material. Então a gente tem dois tipos de representação, né? A representação naturalista, que ela é chamada também de figurativa, que ela representa algo da realidade. Então a gente olha aquele objeto desenhado, representado, a gente identifica, a gente reconhece. E tem a representação abstrata,
que ela possui formas, cores, elementos que não são naturais, que não são ligados a nada que a gente conhece do mundo real. Então, a arte abstrata, ela tenta representar sentimentos, ideias, pensamentos, coisas que não dão para ser representadas de uma forma natural. Então, se eu quero representar o medo, eu posso usar várias cores escuras, vários elementos assim, várias linhas, sabe, retas, que dão uma sensação de medo. Então, eu posso representar algo que não existe, que é algo que não é natural, por meio de formas que passam aquela ideia, que passam aquele sentimento, né? Que é o que a gente fala que é abstrato. Então, a gente percebe que os povos da pré-história já começaram a utilizar formas e cores de forma abstrata também, que para eles fazia algum tipo de sentido, provavelmente para a fé deles, para a religião deles, para as crenças, para os rituais que eles praticavam. Hoje em dia, Professor, Oi? eles tinham um ritual, tudo, mas eles seguiam uma religião só, como todos, ou eles mesmo tinham suas próprias religiões e essas coisas? Então, a gente não sabe, assim, com 100% de certeza. As hipóteses é que eles tinham suas próprias crenças. Eles cultuavam seus deuses. A gente não sabe quais eram, como que era, mas pelos desenhos rupestres, pelas imagens de rituais, pelos elementos que a gente percebe que são de rituais, a gente percebe que tem algo de sagrado. Então, algo relacionado com algum deus, alguma crença deles. Nesse exemplo, por exemplo, dos cavalos, né, a gente vê essas bolinhas em volta e essas mãos, pode ser algo relacionado com a fé deles, né? Pode ser alguma intervenção espiritual, alguma coisa assim. Então, assim, a gente não tem 100% de certeza, mas observando outros povos, a gente vê que uma característica humana é sempre ter alguma crença, né? E aí a gente imagina que por essas representações que eles deixaram, que eles também tinham as suas crenças e tinham suas fés e os rituais eram guiados por essas crenças deles. Naquele Agora, tempo, eles tinham algodões, essas coisas, ou eles mesmo que faziam suas roupas, ou eles usavam pele de animais para poder fazer cobertas, essas coisas? no Ou não geral, tinha? naquela época era feito com pele de animal. Ah, tá. Obrigada. O algodão já existia, lógico, estava na natureza, mas ele só foi trabalhado, né, para fazer roupa depois, muito tempo depois na história. Mas naquela época eles utilizavam mais era pele de animais mesmo. Aí agora, só para encerrar, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos, sem ser de pintura, um exemplo de escultura que eles faziam, que é essa Vênus aqui. Esse é um tipo de escultura que a gente localizamos, que é datado da época da pré-história. Ela é chamada de Vênus, essa aqui em específico é a Vênus de Willendorf. Ela foi talhada em calcário. Então, a hipótese que tem dessas esculturas é que eles usavam para rituais religiosos de fertilidade. É como se essa imagem fosse uma espécie de deusa da fertilidade, uma mãe, como se fosse a representação da mãe, de uma deusa, sabe? Que eles adoravam. Então, porque foram várias esculturas dessas que foram localizadas em vários locais do mundo. Então, imagina-se que eles utilizavam nos rituais para uma espécie de deusa, algum ser espiritual que abençoava eles. Então, abençoava para eles terem filhos, para eles terem alimentos, para essas questões. São figuras, em geral, femininas, talhadas em osso, pedra e marfim. Elas têm essas características, sabe, dos seios largos, das ancas bem grandes, das pernas, das coxas bem grandes, valorizando o aspecto da fertilidade. Então, pela observação desses elementos e pelas representações daquelas pinturas de rituais, se imagina que eram uma espécie de deusa
que eles adoravam e que eles pediam ajuda, auxílio, né? Além dessas esculturas, também são encontrados os baixos relevos em pedra, que é aquilo que eu comentei com vocês. Eles riscavam com uma pedra mais afiada, uma rocha maior, objetos de adorno pessoal e decoração de armas e utensílios. Então, esses objetos de adorno pessoal são semelhantes, e as armas, os utensílios são semelhantes ao que os índios, né, os povos indígenas utilizam até hoje. Então, colares, cocares, coisas na cabeça, miçangas, né, de penduradas, feitas todas com sementes, feitas com folhas, com coisas que eles tinham naquela época, né? Aí eu vou mostrar para vocês agora algumas pinturas rupestres. Essa aqui é do Saara. Observem que essa do Saara está bem preservada. Tá? Os elementos da pintura estão bem guardados, porque a região do Saara ela é uma região deserta, né? Então ela sofre menos influência do clima. Então conseguiu preservar mais. Aqui um outro exemplo. Essa aqui é de baixo relevo, ó, que eles escavaram, eles fizeram essas girafas escavando na rocha. Aqui exemplos de utensílios, né, e de uma escultura, que parece um guerreiro com uma espécie de armadura, né. Professor, Oi? como que eles escavavam na pedra? Com outra pedra mais afiada. Ah, Eles tá. pegam... É tipo a pedra que eles usavam para caçar, eles usavam para poder Isso. escavar as pedras. Ah, Isso. tá. A gente chama de pedra polida, né? Eles pegavam uma pedra, riscavam ela bastante, para ela ficar bem pontuda, como se fosse uma faca. E aí eles usavam ela para poder... Eles, para fazer a pedra polida, eles também raspavam a outra pedra em outra pedra. Isso, uma pedra mais dura, uma pedra mais resistente, né? Ah, tipo que eles... tipo o da casa deles, das cavernas? Isso. Ah, Aí os vasos também faziam com barro, eles pegavam barro, argila, modelavam para fazer o vaso. Depois, na época do bronze, na época do Neolítico, né, eles já começaram a mexer com a fundição eles já tinham fogo, né? E aí eles já conseguiam fundir alguns metais e aí conseguiam fazer alguns utensílios, igual uma panela, uma espécie de panela, né, de jarro feito de bronze. Professor, quando eles iam fazer os rituais deles, eles gritavam ou eles faziam sinais, dançavam? Ou faziam todos? Lembra do exercício que a gente fez? Eu acho que lá na página 23, Aham. a gente fez um exercício lá que, pela aquela imagem, a gente imagina que eles estavam gritando, que eles faziam alguns sons. Então, imagina assim que durante as caçadas, durante os rituais, eles cantavam, ou gritavam, ou chamavam por algum deus, alguma coisa assim. Ah, tipo Pela os forma como está índios. representado, isso, tipo os índios. Pela forma como ele está representado, e pelo que a gente conhece, por exemplo, dos índios, a gente deduz que eles faziam semelhante. Ah, Aqui, ó, tá. tem um exemplo de monumentos que eles faziam. Isso aí a gente vai ver depois, acho que no capítulo 3, mas a gente vai ver com mais detalhes. Aqui, já no Brasil, uma pedra, né, que foi com baixo relevo. Então, eles pegaram uma pedra polida e fizeram esses riscos, né? Lembra um pássaro, né? Observem como que esse pássaro, ou isso que lembra um pássaro, ele tem umas formas bem abstratas. Ele não é bem naturalista, né? A gente deduz que seja um pássaro, mas pode ser uma outra coisa também, com essas linhas, com essas ondas. Então, um formato mais Professor, abstrato. Oi? tinha uma tradição que uma vez eu vi que eles gostavam de sacrificar crianças, assim, porque eles achavam que trazia sorte. Cada cultura, cada povo tinha alguma espécie de ritual, alguma coisa, né, que eles acreditavam, que hoje para a gente pode ser chocante, mas para eles era algo natural. Alguém tinha perguntado se vivia pouco naquela época. Os cientistas acreditam que a expectativa de vida na época da pré-história era de 32 anos. Então, imagine, hoje em dia a expectativa, se eu não me engano, é 75 para mulher e 70 para homem, né, uma coisa assim. Naquela época era 32.
Então, uma pessoa com 30 anos já era considerada idosa naquela época. Então, sim, eles viviam menos. Não que não haviam pessoas naquela época que vivessem mais, até poderia, mas era tanta coisa perigosa, né? Eles podiam ser atacados, poderiam ser invadidos, tinham os animais, doenças, essas coisas todas, que eles acabavam morrendo mais cedo. Aí, para finalizar. Oi. Quando eles nasciam, daí tinham rituais que matavam criança, que nem a Sarah disse, mas como eles faziam para se reproduzir? Que nem os povos que não matavam crianças para fazer rituais. Não, isso aí, esse exemplo que ela deu é de alguma cultura específica, entendeu? E assim, não é que eles matavam todas as crianças. Provavelmente a criança que nascia com algum tipo de característica, alguma deficiência, ou alguma coisa que eles não queriam, eram a que eles usavam para sacrifício, né? Mas aí outras eles deixavam vivas, pelo que a gente conhece de povos que fazem rituais semelhantes, né? Professor, Oi. aquilo lá que eu disse, eles escolhiam qualquer criança. Ela chegava a 4 anos, eles punham e fazia meio que um sorteio a dedo para escolher quem que ia ser sacrifício. Então, aí nesse caso, eles tinham, vamos dizer assim, as regras que eles usavam era sorteio. Então, eles faziam esse sorteio para fazer o sacrifício, né? E tem povos que faziam outros tipos de sacrifício, por exemplo, sacrificar alguma mulher, sacrificar alguma pessoa mais idosa do grupo. Às vezes, quando eles estavam viajando também, então estavam indo de um lugar para outro, por exemplo, em épocas muito frias, eles acabavam deixando pessoas mais idosas, pessoas doentes para trás, para morrerem, para se sacrificarem, até para se preservar, porque aí essas pessoas ficavam para trás, eram atacadas, né? E eles conseguiam sobreviver. É algo que hoje para a gente é muito chocante, mas para aquela época era algo que era natural para eles, né? Para a cultura deles. Eu comentei lá no começo da aula, né? Cada cultura, cada época tem suas características próprias, né? De acordo com o que eles vivem. Oi, pode falar. Não acabou nossa aula, não? Tô encerrando só. É só mostrar essas duas últimas aqui no Brasil. O Parque Nacional da Serra da Capivara, de São Raimundo Nonato, né? Esse parque ele é muito famoso porque o estudo dessas pinturas mostrou que os povos americanos eram mais antigos dos que se imaginavam, porque antes imaginavam que eles eram mais recentes na história. Mas no estudo da região aqui da Serra da Capivara mostrou que eles chegaram aqui no Brasil muito antes do que se imaginou. Aqui, Carnaúba das Dantas, no Rio Grande do Norte. E, por fim, essa aqui mais perto da gente, ó, São João Batista do Glória, que é aqui perto, em Minas Gerais. Então, tem como a gente visitar elas? Se eu não me engano, tem. Acho que tem sim. Eu não sei se está fechado ou se tem algum esquema. Atualmente não, por causa da quarentena, né? Lá no Glória tá tudo fechado. Mas se eu não me engano, eu acho que sim. Mas ela está bem numa região bem difícil acesso. Não sei se tem algo assim periódico para visitar, não, viu? Eu posso ver depois para descobrir. Mas como a pintura que a gente viu da França, das cavernas, que eles desenhavam a pintura de cavalo, se a gente fosse para a França, a gente poderia pagar alguma coisa para poder ir ver, ou não poderia ir por causa de ser pintura antiga para poder conservar? No geral, eles estão preservados, eles não têm contato assim, não dá para ver pessoalmente, não. Então, pode até ser que tem alguns que tenham visitação, mas é cheio de regras, sabe? Tá. Para poder preservar. Até porque muitos estão em locais de difícil acesso, né? Bem, gente, a gente até passou do horário. Estamos encerrando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês me mandem depois. E é isso, a nossa matéria dá para a prova, né, no dia 11, é o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tenha um bom dia. Bom dia, tchau. Tchau, professor. Ótimo dia para você. Tchau.